Você falou sobre a salvação não é pelo batismo. Pode explicar melhor? E quando Jesus disse que aquele que crer e for batizado será salvo? Primeiramente entenda, não, o batismo não salva. Sobre o versículo de Marcos 16:16 que você citou, ele é o mais utilizado por quem defende a regeneração batismal, isto é, a salvação pelo batismo. A questão é que o versículo não diz isso, principalmente quando citado inteiro, e não apenas uma parte dele, como você e muitos realmente fazem. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. O que eu quero dizer é o seguinte: segundo Marcos 16:16, o que é que condena o homem? Não crer. Vê, a falta de batismo não condena. Logo, se ele não condena, ele também não salva. O que salva é o fato de crer em Cristo. Veja João 3,18, por exemplo. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E também João 5,24 diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Bíblia se interpreta com Bíblia. E o que nós vemos em toda ela é que o homem é condenado pela sua falta de fé no Filho de Deus, e não pela falta do batismo. Isso significa que o batismo é irrelevante? De forma alguma. Nós devemos sim ser batizados, pois Jesus até nos deixou esse exemplo. Mas o batismo é para o cristão regenerado, aquele que já depositou a sua fé em Cristo. O batismo é a declaração pública da sua fé, que tem demonstrado em Cristo. Ou seja, se eu me tornei um cristão, professando Cristo como meu único e suficiente Salvador, eu devo ser batizado para expor isso publicamente. Vê? O batismo é após o meu arrependimento e conversão. E não é exatamente isso que Pedro diz lá no seu discurso em Atos 2,38? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Vê? Primeiro se arrepende e depois é batizado em nome de Jesus. Crer antecede o batismo e não o contrário. Me responda, quando você foi batizado, você cria que Jesus tinha morrido no seu lugar e ressuscitado ao terceiro dia, ou você achava que isso só aconteceu durante ou após o seu batismo?